me tornei diretor da Fundação Kellogg, eu era um indivíduo muito jovem e eu ia ser diretor numa organização americana. E do meio oeste americano, quer dizer, uma certa cultura muito própria. E eu me perguntei, quando eu me apresentei a esse trabalho, como é que seria medido o sucesso do que eu faria nessa organização? Uma pergunta íntima, uma pergunta para mim. Eu cheguei à conclusão que havia 3 elementos que eu deveria valorizar. Primeiro, eu tinha que valorizar ideias, inovações, que através dos recursos da Fundação Kellogg pudesse realmente mudar a qualidade de vida das pessoas, da sociedade, da comunidade. O segundo elemento que eu pensei foi que no mundo de hoje você não pode escapar de alguma forma racional, inteligente de organização. E o mundo organizacional se transforma num mundo institucional. Portanto, ao apoiar ideias, eu tinha que apoiar instituições que deveriam ser fortalecidas pela chance que tiveram de ter projetos comigo. E o terceiro elemento é que é impossível fazer uma organização funcionar e é impossível ter ideias se não existe uma pessoa por detrás. Então, são indivíduos que vão crescer com a experiência do projeto, vão fazer crescer as suas instituições e vão ser significativos para as comunidades que eles estão. Isso daqui era a posição, Marcos entrando numa organização, 35 anos de idade, 36 quando eu estava entrando. Quando eu cheguei lá, uma primeira coisa que eu notei é que nós não tínhamos um processo regular de avaliação. Eu falei, puxa vida, como é que eu vou medir essas coisas que eu venho com a cabeça disso se não fizer avaliação, né? E fiz uma proposta para a fundação, a gente pensar num grupo interno, o que podia ser avaliação. E começamos a pensar nas avaliações clássicas, avaliação de processo, de produto, de impacto, né? E estava difícil encaixar a avaliação de ideias, a avaliação do indivíduo. Como é que uma organização realmente podia ser medida como sucesso? Mas esse esforço se traduziu num livro. Esse livro até hoje está pendurado no site da Kellogg e está espontaneamente aí para as pessoas poderem ter acesso. E quando eu comecei a ver minha vida, e 15 anos depois de estar lá, eu comecei a ver se realmente eu tinha conseguido as coisas que eu imaginava, né? Aí eu aprendi essa palavra que os economistas usam com extrema frequência, que se chama externalidade. E o raio da externalidade não passa por esses sistemas formais de avaliação que eu queria que medisse o sucesso, né? Então, isso mostra claramente que nós estamos... A primeira sessão de hoje foi sobre temas complexos. E é muito difícil a gente poder escapar, ou é mesmo, muitas vezes, a gente tem a capacidade de generalizar uma questão que, às vezes, é tão localizada. Porque vai depender daquela ideia, naquela circunstância em que uma pessoa está vivendo com aquela instituição. Com esse processo é que a gente começa a nossa conversa aqui. Como é que a gente pode medir sucesso em diferentes expectativas institucionais, diferentes expectativas com relação a programas e projetos, diferentes expectativas com relação ao problema social que cada um de nós está se dedicando? E com isso que a gente conta aí com a felicidade de poder estar com o grupo aqui, né? Eu começaria, Sêbio, na ordem que me passaram, é uma ordem ao contrário, né? Primeiro vem as mulheres, aqui não. Aqui é igualdade e as mulheres são as últimas. Então, nesse caso, me deram uma relação que começa com você, depois passa para o Banco do Brasil e chega aqui. Essa foi a ordem, então parece que a própria distribuição foi de vir e parar outra vez aqui no mediador. Então, eu queria que você contasse para nós, na Arca, como é que vocês pensam
a questão do sucesso, trabalhando um problema tão crucial, tão difícil, tão envolvente sob o ponto de vista humano. Como é que você trabalha? Perfeito. Bom, obrigado aí pela introdução, Marcos. Acho que rapidamente eu só vou introduzir um pouquinho o que é a ARCA, porque acho que a maioria daqui talvez não conheça, né? Significa Associação de Resgate à Cidadania por Amor à Humanidade, e é uma ONG que eu fundei junto com alguns amigos há 4 anos atrás, mais ou menos. Basicamente surgiu do incômodo de ver, né, a gente vindos de famílias privilegiadas que tinha gente dormindo com a orelha no asfalto, né? E esse incômodo, na verdade, começou a mobilizar a gente e falar, pô, vamos sair, conhecer esse problema, entender por que essas pessoas estão aí. É uma coisa bem básica, mas que, na verdade, sempre incomodou muito a gente. E a gente começou a ir conversar com essas pessoas. Acho que o turning point desse projeto foi, embora a gente estivesse fazendo muita coisa no Brasil, foi quando a gente foi para fora e descobriu um projeto sendo realizado há 40 anos na Itália, com 74% de resultado. E acho que aí entra na sua pergunta, quer dizer, como que no Brasil, né, a média de resultado para esse assunto, que é resgate de pessoas em situação de rua, tem um resultado médio de 1%, quer dizer, 10% termina os programas, os diferentes programas que existem no Brasil, e desses 10%, menos de 10% de fato nunca mais volta para a rua ou para a droga, né? Quer dizer, esse número de 1% realmente de resultado efetivo deixava a gente, pô, não é possível que a gente não consiga né, trazer gente junto, usar nossos relacionamentos e inteligência para achar o que tem no mundo sendo feito de melhor e trazer isso para o Brasil e unir esforços para fazer isso acontecer no Brasil de forma escalável, né? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. E lá eles têm a mensuração do projeto, é feita pela Universidade de Bolonha, que acompanha todas as pessoas que saem do programa, né? Lá é uma fazenda, em um programa de 4 anos, numa fazenda profissionalizante, são mais de 50 atividades econômicas, oficinas profissionalizantes, marcenaria, vinho, queijo, uma infinidade de coisas, em que as pessoas passam, aprendem e depois são reinseridas na sociedade de novo. É uma metodologia que foi lapidada por 40 anos e chegou num nível, o melhor resultado que eu já tive contato hoje para esse assunto, para essa causa. Então, basicamente, assim, existem, acho que a pergunta básica é, bom, tem que medir, né? Para avaliar sucesso tem que medir, tem que ter os critérios e precisa medir. Mas eu acho que um aspecto importante é buscar o que está sendo feito já lá fora, né, de melhor. E foi isso que basicamente a gente fez. Enfim, então, uma rápida, acho que, resposta. E como é que o teu caso, vocês veem por exemplo, nós estamos vivendo na cidade de São Paulo, é só você ligar o rádio de manhã, se ouve propaganda da Prefeitura de São Paulo, sobre aqueles indivíduos que foram tirados da rua e conseguiram emprego em A, B, C. Vindo para cá, pelo menos umas 3 vezes, eu ouvi a propaganda. Como é que você vê a relação do esforço privado, do teu grupo, que você montou, com o processo de facilitação de ser levado à escala e o papel que o setor público poderia eventualmente ter em conseguir levar à escala as ideias exitosas que estão ocorrendo no teu caso? Perfeito, acho uma pergunta. É total, né? A sinergia é total, deveria ser total, ou seja, a nossa ambição como Arca, né, como um grupo de 150 amigos voluntários de várias origens, né? Tem advogado, tem engenheiro, tem de tudo, publicitário, que se uniu de forma totalmente enfim, altruísta, né? Para realmente ajudar a transformar. O nosso papel é trazer as melhores práticas no mundo e criar um laboratório que vai realmente mostrar o resultado, né, num pequeno projeto. Quer dizer, um pequeno porque, de fato, ele não é um projeto que pega milhares de pessoas. É um projeto, mas que vai mostrar o resultado na prática e a eficiência do nosso modelo, que é um modelo que usa o projeto da Itália com outros.
E o que a gente conta é que o poder público vai escalar, olhar os melhores projetos, que mais têm resultado, e, se isso fizer sentido, escalar isso para outras regiões. Então, prefeituras, governos de estado, mesmo governo nacional, eventualmente, não é só o nosso, acho que tem olhar o que tem de melhor sendo feito hoje no Brasil e adotar isso como política pública. Então, a nossa ambição é realmente ter uma pequena célula que mostre que é possível resolver esse problema com eficiência, abordar essa problemática com eficiência e levar isso para o poder público, escalar isso através de todas as suas capilaridades e esferas. Né? Muito bom, obrigado, Alex. Vamos passar aqui por Rogério, e aqui eu queria fazer uma pequena... O Alex fez um papel, colocou para a Arca um papel de poder ter um laboratório com as melhores práticas, e talvez um dos elementos mais críticos que as organizações da sociedade civil tentam cumprir é servir de área de pesquisa e desenvolvimento, que é normalmente o que o governo não faz quando põe as políticas públicas. E o privado está acostumado a fazer isso, mas o setor beneficente, o setor social, ele não tem tanta expectativa, ele simplesmente faz. Mas se ele tiver consciência da importância do que representa essa pesquisa e desenvolvimento para levar a escala, para levar a política pública, seria bastante diferente. Mas eu tenho um caso aqui, que é o caso da Fundação Banco do Brasil, que me parece um caso muito interessante, que a Fundação Banco do Brasil começou a procurar tecnologias sociais e transformou isso num grande banco de tecnologias sociais em que diferentes grupos, como, por exemplo, poderia ser a Arca, eles tiveram a capacidade de ter no banco o depósito dessa tecnologia de várias organizações do Brasil. E isso, através da capilaridade que o Banco do Brasil tem, a Fundação segue os passos do banco, está à disposição da sociedade brasileira. Então, Rogério, eu queria que você comentasse um pouco para nós, vocês que trabalham com o sucesso dessas tecnologias e leva isso a um tipo de escala através do âmbito nacional que vocês têm, como é que isso funciona? Isso aí. Bom dia a todos. Satisfação estar aqui com vocês, né? Poder estar debatendo esse tema. Agradecer ao IDES pelo convite. E a partir desse ano, Marcos, a gente tem nesse banco não só tecnologias do Brasil, mas também da América Latina e Caribe. A partir do Prêmio de Tecnologia Social agora, esse ano a gente abriu, o prêmio sempre foi, nas 8 versões anteriores, um prêmio onde a gente fazia certificação e reconhecimento das tecnologias do Brasil. A gente abriu para a América Latina e Caribe, são 12 tecnologias certificadas de país da América Latina e 3 finalistas, 2 da Argentina e uma de El Salvador, que a gente deve fazer a premiação agora no dia 23 de novembro, é a data do Prêmio Tecnologia Social. É realmente uma experiência muito interessante, porque a Fundação tem 32 anos, vai fazer 32 anos de existência agora em dezembro desse ano, e mais ou menos na metade desse tempo, lá por volta do ano 2000 ali, se percebeu que a Fundação, até pela sua função, pela sua missão de atuar no país todo, né, Fundação Banco do Brasil, então a gente sempre utilizando as agências do banco também, a gente percebeu que muito do que a gente fazia, a gente podia fazer com escala, né? E a gente poderia aproveitar e dar escala às nossas soluções para atender a escala, né, a demanda do investimento do país. Aí surgiu a ideia da criação do Banco de Tecnologias Sociais. Nós temos hoje quase 1.000 tecnologias sociais certificadas, né, contando as tecnologias certificadas nesse ano aqui. E é uma experiência interessante porque são ideias simples, né, você conhece bem, são ideias construídas muitas vezes com a participação da comunidade ou do meio acadêmico ou mesmo de uma instituição da organização civil e que tem a capacidade, em muitos casos, realmente de dar essa escala ao investimento social. Né? Nós temos, por exemplo, um projeto que nós formalizamos mês passado,
parceria com o BNDES, está aqui a Daniela representando o BNDES, que é nosso grande parceiro histórico, onde nós construímos, em parceria com o BNDES, 100 mil cisternas de placas no semiárido brasileiro. Maravilhoso. Então, se você pegar aí todas as iniciativas de construção de cisternas, desde do programa 1 milhão de cisternas, tem mais de 1 milhão de cisternas construídas hoje. Mas a parceria Banco do Brasil e BNDES, nós atingimos 100 mil. Então, é uma tecnologia simples em que a gente, o sucesso, que é o que nós estamos falando aqui, a gente percebe muito fácil, né, quando a gente vai lá e vê. E aí, quando você vai ver o efeito, né, desse investimento social, você já, utilizando o banco de tecnologias sociais, você já lembra, aqui dá para fazer mais uma tecnologia social. Eu implantei uma cisterna nessa casa aqui, agora chove, ele tem água, ele consegue beber. Eu fiz uma cisterna lá de calçadão, ele consegue plantar e tal. Mas, de repente, eu posso implantar aqui uma tecnologia de reutilização de águas cinzas. Nós estamos com um projeto piloto desse também em Jucati, no interior de Pernambuco, né, onde a gente reaproveita a água que sai da pia, do tanque ali, né, para, através de um processo que ele vai até uma caixa d'água, é filtrada e por gotejamento ela é utilizada num canteiro ali, né. Então, hoje, vamos dizer aqui, por volta de 60% a 70% de todos os projetos da Fundação, ou o recurso ele é investido diretamente envolvendo uma tecnologia social, ou no plano de trabalho do projeto tem alguma tecnologia social ali inserida. Então, foi uma forma assim da gente trabalhar mais fortemente essa questão de escala. Você está diante de uma situação em que, normalmente, quem mais sofre é a criança. E a criança com vários possíveis germes ou vermes patológicos, etc., sofre de anemia. Uma criança que sofre de anemia, isso quer dizer que o sangue dela é um sangue que tem mais dificuldade de poder levar o que tem que ser levado, principalmente para o cérebro. Essa criança é uma criança cujo processo de aprendizado passa a ser prejudicado por uma anemia que vem da contaminação do meio ambiente. Quer dizer, quando você pensa nos problemas brasileiros, e que 85% das crianças brasileiras, elas têm ainda dificuldade de ter acesso a esgoto, e isso você não precisa ir muito longe, pega as favelas dos nossos centros urbanos aqui, você começa a perceber a importância de você fazer coisas simples, cujo sucesso está na chance que você deu para uma criança poder ser um cidadão e ser um brasileiro que vai não só contribuir para o seu bem-estar, mas contribuir para o bem-estar da sociedade. E essa questão do bem-estar é que nos leva aqui a conversar com a Mônica sobre a Fundação Roberto Marinho, né? A Fundação Roberto Marinho, ela vem há muitos anos trabalhando na área da educação profissionalizante, educação de resgate daqueles que não puderam fazer nos seus tempos devido à formação. E a Fundação Roberto Marinho já tem esse caráter público, né? Pela capacidade de chegar aos rincões do Brasil e levar a educação para os rincões do Brasil. Isso é uma oportunidade que você abre para as gerações futuras e para aqueles que não tiveram chance de poder estudar. Então, Mônica, conta para nós um pouco o caso de vocês, que vem com uma tecnologia de ponta, que pega um tema candente, que é a educação. Como é que vocês conseguem trabalhar o sucesso? Então, bom dia a todos e todas. Eu queria primeiro usar uma imagem do Vanderlei Lima, que foi um maratonista, que vocês devem lembrar que em 2004 ele estava correndo lá em Atenas e deram uma traulitada nele, que ele acabou ganhando a medalha de bronze, né? Não ganhou a medalha de ouro. Eu acho que todos nós estamos nos sentindo assim. Eu, pelo menos, me sinto todos os dias, quando eu vejo as notícias no Brasil e no mundo, me levando várias traulitadas, né? E eu acho que o que nos reúne aqui é a crença que, apesar das traulitadas, a gente vai chegar lá, né? Eu estou numa fundação que aqui eu acho que é a mais velha, né? A gente tem 40 anos de existência, fazemos agora no final do ano. Estou vendo aqui na plateia muitos parceiros, nosso conselheiro aqui, o Sérgio Midlin, né? O Guilherme ali da Maria Cecília Souto Vidigal,
Adriano do Unicef, enfim, vários parceiros aqui que fizeram e fazem parte dessa história da gente. Então, quando a gente pensa em escala e sucesso, a primeira coisa que me vem é que, de fato, como o Vanderlei que levou lá a traulitada, nós não estamos sozinhos, né? Quer dizer, teve gente que foi, ajudou o Vanderlei a se safar lá daquela pessoa que empurrou ele, né? Quer dizer, ajudou ele a continuar a corrida. Então, assim, uma coisa que está no DNA da Fundação Roberto Marinho é que, já no final da década de 70, a gente sabia que a gente não conseguiria enfrentar as questões sociais que o Brasil tinha naquela época sozinhos. Naquela época, acho que a maioria de vocês aqui sabe, né, o Brasil da década de 70 era um Brasil que tinha, na escola, a gente só tinha de taxa de matrícula 10% dos jovens no que, na época, era o ensino médio, né, e 67% das crianças no que seria o primário, o ginásio, que hoje a gente chama de fundamental. Na mesma época, aliás, até anterior a isso, na década de 60, em Singapura, a sociedade de Singapura se indignava com o fato de ter um percentual da população que ainda não tinha 10 anos de escolaridade. E a gente, 17 anos depois, aqui no Brasil, a gente ainda tinha essas cifras aqui. Então, é quando a Fundação, e aí o Roberto Marinho, enquanto jornalista, achava que jornalismo e comunicação, educação e comunicação, eram grandes aliados para vencer as questões, né, de um país que ainda não colocava a educação como prioridade, tendo 70 milhões de habitantes e vivendo as questões continentais que a gente vivia. A gente vai lá para a década de 90, e aí é quando surge o Canal Futura, que é um dos projetos da Fundação Roberto Marinho, e quando surge o conceito de telesala, que é uma metodologia que foi criada pela Fundação para utilizar o telecurso, que era uma coisa que ia ao ar na TV, mas em arranjos educacionais dentro das escolas, aonde a gente trabalhava com o que hoje os ODS estão falando, que é não deixar ninguém para trás. Na década de 90, a gente já, sabendo que a gente tinha 97% das crianças no fundamental, que a gente tinha 61% no ensino médio, mais ou menos, 50%, 60%, tinha muita gente que estava ficando para trás, né? Quer dizer, o nosso país é um país que hoje tem 49 milhões de jovens estudando, crianças e jovens, né? Então, a gente foi criando essas tecnologias, sempre em parceria com governos de Estado, sempre em parceria com outras fundações, institutos e empresas. A grande questão é como é que a gente avalia, né, o sucesso disso, e isso eu aprendi uma vez no Global Philanthropy Forum, lá na Califórnia, quando um colega da Índia falava quantas refeições por dia era preciso servir na Índia para que as pessoas não morressem de fome e quanto a instituição dele conseguia servir. Na verdade, ele conseguia servir 20% do que era preciso servir na Índia para que as pessoas não morressem de fome todos os dias. A Fundação Roberto Marinho não tem a capacidade de resolver todas as questões de defasagem idadiana, toda a falta de reconhecimento e valorização do conhecimento como uma plataforma, uma ferramenta importante, né, de solução dos problemas sociais, que é o Canal Futura, mas a gente quer medir a nossa contribuição. Então, eu teria aqui várias estratégias, mas a moça já me mostrou que eu tinha, algum tempo atrás, 2 minutos, ou seja, eu devo ter agora 1 minuto. Eu queria falar para vocês de uma coisa que a gente vem desenvolvendo no Futura. A gente tem um projeto super bacana com o Unicef e Childhood, que é o projeto Crescer Sem Violência, que a gente lança até agora uma 3ª etapa, semana que vem em Brasília. Não me recordo agora se é dia 10 ou dia 11, mas, enfim, posso procurar depois para falar para vocês. E a gente vem trabalhando sempre com a formulação da teoria da mudança dos projetos. A gente tem agora um outro projeto focado em juventudes, que se chama Maleta Juventudes. Então, a gente formula uma teoria da mudança junto com os nossos parceiros. No caso da Maleta Juventudes, a gente desenvolveu esse projeto com jovens em vários fóruns, em diferentes espaços do país. Então, essa teoria da mudança foi formulada por eles. Os públicos que eles acham que a gente precisa trabalhar são educadores, jovens, mas pessoal da saúde e do judiciário.
Então, a gente ali estabelece quais são os nossos problemas, quais são as nossas estratégias, quais são os resultados que a gente pretende atingir. A gente desenhou toda uma avaliação de monitoramento e de processo com um consultor nosso, que é o Tomás Chianca, né? E, a partir daí, então, a gente vai estar em diferentes momentos do projeto, junto com esses diferentes interlocutores, vendo em que medida a gente está perto ou longe daquelas mudanças que os jovens e as instituições de referência que vão implementar as maletas com a gente nos ajudaram a construir, né? Uma outra estratégia que a gente vem utilizando para medir o nosso resultado o Futuro é um canal que a gente quer falar para juventudes, para a população, para educadores sobre a importância de educar. Tá bom, a gente sabe que em 6 anos a gente passou de 60% de hábito de assistir para 81%, mas o que isso significa? Quer dizer, o que a gente mudou na vida desses educadores? E aí, a gente desenvolveu, eu não vou poder mostrar para todos vocês, mas a gente desenvolveu um sistema de relevância do Futura junto aos educadores. Eu acho que vocês conseguem ver que é uma planilha com 16 janelinhas, coloridas de laranja, verde claro, verde escuro, que é o resultado que a gente mediu agora do quanto a gente está perto ou longe em cada uma dessas 4 dimensões que a gente escolheu para montar esse sistema de relevância, que são elas: a quantitativa, quer dizer, quantos nos assistem, quanto usam do que a gente oferece, uma dimensão institucional, em que medida eles têm ou não credibilidade naqueles conteúdos que a gente desenvolve. Uma outra dimensão é qual é o nível de engajamento e de coautoria e de participação que esses educadores têm em relação ao Futura. E, por fim, um último, que é a dimensão pedagógica, né? Quer dizer, em que medida os conteúdos do Futura são usados em formação de educadores, são usados em escolas e assim por diante. Então, são algumas das estratégias que a gente vem utilizando para medir a nossa relevância, né? Para que a gente saiba se a gente vai conseguir ou não chegar, de fato, a ter lá uma medalha ouro, prata, bronze, né, junto com os nossos outros parceiros que também estão juntos, né? O Futuro é um projeto de 7 parceiros mantenedores, a gente tem vários parceiros de projetos especiais, então a gente procura discutir com esses parceiros esses resultados e como a gente pode continuar subindo a régua, né? Porque se a gente já chegou lá, como é que a gente continua trabalhando para chegar em resultados universais, né? E também com os nossos parceiros implementadores, ONGs e o próprio público, como eu comentei com vocês, os jovens que, no caso da Maleta Juventude, estão trabalhando com a gente. Obrigado, Mônica. Bom, a gente teve aqui experiências que vão 4 anos, experiências que tem 32 anos, experiência que chega aos 40 anos, e a gente percebe que existe sempre essa preocupação de poder caminhar no aprendizado sobre o que é o sucesso, né? Isso faz com que provoque cada um de nós aí olhar para as nossas organizações e a nossa experiência e perceber como é que a gente está usando o sucesso. O que é sucesso para nós? A gente pensa isso na Arca, né? A Arca tem uma visão sistêmica sobre como que a gente quer ajudar a resolver o problema, né? A atingir a causa. Então, a visão sistêmica para a gente se traduz em achar a causa do problema. Acredito que muitas vezes quando a gente enxerga a pessoa em situação de rua, vou pegar e colocar numa casa é uma forma mais sintomática, a gente vai resolver o sintoma, né? O que está aparecendo ali. E a forma como a gente entende, por isso que eu acho que o nosso programa é de 3 anos. Né? A gente tem 2 projetos. O da Fazenda, que é um projeto de 3 anos, e aí vai fundo na identidade daquela pessoa e por que ela está com a autoestima completamente em frangalhos, né? E a gente vai nessa profundidade e a gente usa mesmo a natureza e as soluções ambientais para que a pessoa ela se reconecte com ela mesma e possa ver que, de fato, ela tem valor. E ela pode agregar, ela pode ser uma pessoa produtiva em atividades que beneficiam o todo, né? A produção de orgânicos é a central, né? Através de um olhar permacultural, que é o que a gente é um pilar central do nosso projeto.
Esse é o projeto mais de longo prazo, que é a Fazenda. E o projeto de curto prazo, para ser rápido, não vou estender muito, é hortas agroecológicas, que é um modelo um pouquinho diferente, na cidade. Terrenos vazios de empresas ou públicos que não estão sendo usados para nenhum tipo de uso, e a gente está fazendo escolas de agroecologia com projetos que financeiramente são viáveis e retornam e dão um payback em aproximadamente 3 anos. O primeiro projeto desse começa agora no Cidade Jardim, ali entre o shopping Cidade Jardim e as torres de escritório. Aquela área da JHSF vai ser horta agroecológica, projeto de educação, de inserção de pessoas em situação de rua, cursos de 3 meses, muito mais curtos, turmas de 20 pessoas. Então, são 200 pessoas para 1 ano e meio de projeto, em 3 anos se paga. Então, é um projeto que ele é muito mais curto prazo do que o outro, mas ele atende uma quantidade de gente muito maior em atividades que a gente vê que tem um resultado muito bom da pessoa se reconectar com a terra e com a produção de orgânicos, que é um benefício também ambiental, na medida em que você melhora o solo, cria biodiversidade e retém carbono. Então, respondendo à pergunta, a gente entende que para a gente escalar e não escala um projeto e aí começa vários outros problemas que vêm da própria solução que foi encontrada no primeiro lugar, a gente entende que precisa olhar o todo na hora de criar essa solução. Então, não basta incluir pessoas na sociedade do jeito que ela é hoje, se a sociedade do jeito que ela é hoje tem uma forma de operar que exclui pessoas. A gente vai estar só recolocando pessoas no mesmo mecanismo que exclui outras pessoas. Então, a forma como a gente entende, a gente é ambicioso o suficiente para querer realmente incluir pessoas numa nova forma de pensar a sociedade, que é uma forma muito mais circular e conectada com a natureza. Então, acho que eu posso falar da experiência do telecurso, né? Como eu disse a vocês, a gente já atuou com 13 estados. Então, assim, a Fundação Roberto Marinho, junto com a FESP, desenvolveu toda a metodologia, todos os materiais, todo o conceito de telesala. E o trabalho da Fundação é um trabalho, junto com a Secretaria de Educação, identificar onde estão esses estudantes que estão com defasagem de ano, né? Ou, no caso do Amazonas, a gente trabalha, inclusive, no regular, com jovens e crianças em comunidades muito dispersas. E o nosso trabalho é um trabalho de formação dos educadores, junto com as equipes pedagógicas da Secretaria, como é que a gente forma esses educadores para que eles possam implementar a metodologia. A gente, ao longo desses anos todos, a gente já teve 1.600.000 estudantes que conseguiram completar a partir da metodologia o fundamental ou o médio, né? Mas eu acho que o grande legado que o telecurso deixa, e eu posso falar da experiência do Acre, que foi um lugar onde a gente ficou por quase 10 anos, né? A modificação na forma como a estrutura de planejamento pedagógico era feita. Quer dizer, mesmo que não haja mais telesalas, o que a gente recebeu de relato das secretarias de educação é como é que a secretaria, os professores começaram a planejar de forma diferente, né, o seu trabalho pedagógico, como eles aprenderam com a metodologia. A gente fez recentemente um estudo Paulo Montenegro, né, antes de acabar, sobre o legado da metodologia das telesalas nas secretarias de educação, junto à formação dos professores. Ele é enorme. Então, o que acontece é assim, a gente tem que ter, na minha opinião, respondendo até um pouco a Dani, eu acho que a gente tem que ter senso de urgência. Quer dizer, tem tecnologias sociais, como as cisternas e outras questões, que o Brasil não pode mais suportar ter pessoas sem saneamento básico, sem educação básica. Então, assim, a gente precisa de soluções de escala, sempre customizadas localmente, para desenvolver grandes problemas. Mas elas têm que, o tempo todo, estar dialogando com inovações, com projetos pequenos, com tecnologias. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter essa escala, tem que conversar com o poder público sobre o que a gente faz com quem está defasado de idade de ano, como a gente constrói também tecnologia, inovação e metodologia para parar de enxugar gelo, né, para estancar o problema nas suas origens, né? Então, assim, o tempo todo, quando a gente está com o poder público, apesar
das mudanças, né, de uma falta de visão de política de Estado, né, e muitas vezes de governo, que interrompe várias das nossas iniciativas aqui nessa sala, né? Como é que a gente consegue garantir corridas de médio e longo prazo, né? Como é que a gente consegue atacar aqueles problemas que são estruturantes, né? É desafiador. Ô, Marcos, se você me permite, rapidinho, só fazer um mix dessas duas perguntas aqui. Na nossa visão, na Fundação Banco do Brasil, a gente entende que a participação do poder público é fundamental no sucesso de um projeto. Nós temos um programa chamado ABB Comunidade, não sei se vocês já ouviram falar. A Fundação tem 32 anos de existência, esse programa está completando este ano 30 anos de programa. Nada mais é do que a gente trabalhar o contraturno escolar de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos incompletos. Então, nós levamos essas crianças que são selecionadas pelas prefeituras. Nós temos hoje em torno de 250 convênios, né, Nelly? 250 convênios desses com municípios espalhados pelo país. Em quase todos eles, não é obrigatório, mas em quase todos eles, o convênio é a Fundação Banco do Brasil com a prefeitura. E a prefeitura é responsável pela alocação dos educadores, né, funcionários normalmente da Secretaria de Educação, da prefeitura, que vão lá, vão passar por um treinamento, uma metodologia desenvolvida pela Fundação Banco do Brasil, e essas crianças vão para dentro das AABBs, Associação Atlética Banco do Brasil, no contraturno escolar, pelo menos 3 vezes por semana. Então, lá eles trabalham matemática, português, música, dança, né, atividades lúdicas e tal. Nós temos casos onde a prefeitura ela abraça aquilo, agarra com todas as forças, né, destaca os melhores educadores, investe na capacitação dos educadores. Nós tivemos a renovação de um convênio desse em Teresina, capital do Piauí, no mês passado, mais ou menos, e o prefeito levou dados lá, onde ele mostrou para todos os presentes na cerimônia lá, né, números de evolução de desempenho dos estudantes. Eles estão usando o programa BB Comunidade para capacitar esse pessoal para preparar para o IDEB. Então, os alunos que foram selecionados para o programa BB Comunidade, 100 alunos, eles foram escolhidos entre os piores desempenhos da escola. Passaram um tempo lá, dentro da metodologia dos educadores, investimento da prefeitura, e o desempenho deles hoje, na média, está melhor do que a média. O desempenho deles está melhor do que a média, né? Nós temos casos onde não há um envolvimento tão forte do poder público. Então, às vezes, os educadores não são tão capacitados, aquele negócio todo, o desempenho já não é aquela coisa, né? Então, é importante. Na pergunta do sucesso, né, que você fez, para nós da Fundação, a escala ela não é fundamental. Ela é importante, mas ela não é fundamental. Fundamental é aquilo que está sendo falado muito, Marcos, hoje, desde o início do dia, pelos palestrantes todos ali. Eu acho que a gente trabalhar junto, a gente unir esforços, né? Mas um pequeno projeto, nós trabalhamos de projetos pequenos até grandes projetos, um pequeno projeto, que às vezes você não consegue dar escala, ou não é o caso de dar escala, como o entreposto de mel que nós entregamos em Apodi, no interior do Rio Grande do Norte, há um tempo atrás, né, e pelo trabalho deles lá, pela estruturação da comunidade em torno do desafio e tal, e pelo incremento de renda, e principalmente pelo componente de sustentabilidade que o projeto já está mostrando, né, ele não é um projeto, ele pode ser reaplicável, mas você não vai dar escala no entreposto de mel, você vai depender de características, de regiões, de aptidão, de comunidades e tudo mais, né? Provavelmente é um projeto que está ali, vai estar mais em alguns poucos lugares, mas é sucesso total. Mudou a realidade daquela comunidade lá, né? Como outros projetos, como é o caso da cisterna que a gente falou, e outros que a gente deu bastante escala, também se consegue falar que ela é importante, ela foi importante, a gente consegue mudar a vida de uma quantidade grande de comunidades, de pessoas. No caso da cisterna de Calçadão, né, Dani, que a gente está fazendo uma avaliação lá, então 75% das pessoas que receberam cisterna passaram a plantar, muitas delas passaram a comercializar o excedente, aumentou a renda em 8% no semiárido, é muita coisa, né? Então, muda a realidade desse pessoal. A questão de impacto e escala
são coisas que têm que ser tomadas de maneira diferente ou são sinônimas. Quer dizer, no momento em que você está preocupado com o que aconteceu num determinado projeto, que deu impacto e mudou a qualidade de vida das pessoas, e que você está dizendo é difícil levar à escala. Esse projeto não foi levado à escala, mas teve sucesso. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco nessa visão de vocês, principalmente pelo impacto que as 3 organizações podem ter na vida das pessoas. Como é que vocês colocam o impacto também no ser humano, que no fundo é o grande beneficiário de tudo o que a gente está fazendo, né? Não sei se pode começar por você, Mônica, como é que... E aproveitando também para você fazer uma palavra de despedida do... Então, essa questão do impacto é uma coisa que a gente discute muito. A gente faz parte de um grupo no GIF que vem trabalhando com essa questão da cultura da avaliação, nós, o Itaú Social, a Patrícia aqui do Estudo CIA, que tem participado também desse ciclo de debate. A palavra impacto ela é muito polêmica, né, no meio social. Eu acho que ela tem vários sentidos, né, vários significados. O que eu gosto é que, para mim, impacto é aquele resultado que ele tem, de fato, perenidade na sociedade, né? E aí, quando a gente fala de sociedade, a gente pode estar falando de impacto no pequeno grupo, ou, enfim, na sociedade como um todo, né? Eu gosto de olhar para o impacto que a gente deseja a partir de onde a gente quer chegar, da nossa linha de chegada, que foi a imagem que eu usei aqui quando eu comecei a falar. Então, assim, o Brasil não pode ter 3 milhões de crianças fora da escola, o Brasil não pode continuar tendo os resultados do ANA, enfim, crianças que a gente continua não conseguindo alfabetizar na idade escolar. O Brasil não pode continuar expulsando seus jovens da escola. Então, assim, a gente precisa ter em vista que os problemas que a gente tem no Brasil sociais, eles são de grande escala, né? Mas nós, instituições de investimento social privado, não daremos conta nunca sozinhos de resolver essas questões, né? Quer dizer, o que cada um de nós aqui, acho que está dizendo, é que a gente precisa, sim, parcerizar dentro dos nossos limites, né, institucionais e geográficos e territoriais, aquilo que a gente consegue contribuir. Mas a gente precisa trabalhar intersetorialmente. Não há como, a gente reclama muito do governo, mas a gente, enquanto investidor privado, a gente não trabalha intersetorialmente. Quer dizer, a gente precisa conseguir fazer os pactos sociais que a sociedade brasileira ainda não conseguiu fazer. Então, para mim, a questão não é a avaliação de impacto, ou de escala, né? Quer dizer, a gente tem problemas de grande escala e a gente precisa provocar, em curto espaço de tempo, muito impacto, né? Quer dizer, resultados, eu acho que a gente está vivendo, hoje em dia, né, terminando minha frase, né, quando eu digo que eu me sinto empurrada o tempo todo, né, é porque eu acreditei, acho que vários de vocês aqui acreditaram, que a gente estava conseguindo conquistas importantes na área social, na área educacional, né? E, de repente, parece que tudo se desfaz do dia para a noite, né? Então, assim, a gente precisa construir resultados sustentáveis. A gente não pode ter a sensação, né, como acho que o Alex, né, trouxe aqui hoje, né, de que a gente está botando as crianças dentro da escola e elas estão continuando a se evadir, né? Ou a gente trabalha com a primeira infância e isso não está trazendo, de fato, um resultado duradouro. A gente precisa, não sei como, né, acho que o Fórum do IDES é um desses exemplos, o GIF, né, e outros, a gente precisa estabelecer uma agenda, de fato, de complementaridade, respeitando os tamanhos que cada um de nós consegue ter, né, a escala que cada um de nós consegue produzir, mas trabalhando de uma maneira que a gente consiga convergir para o mesmo resultado, para o mesmo impacto, né? Eu acho que esse aqui é o segredo que eu queria... Segredo não, né? Mas, assim, a preocupação, né? A angústia que me traz e que eu acho que a gente precisa conseguir sentar e conversar, resolver as nossas diferenças, de fato, em nome de um resultado, de um bem comum, né? Muito obrigado, Mônica.
Alex. Bom, eu entendo que o impacto, né, para mim, quando a gente falou, acho que eu já falei isso, mas repetindo um pouquinho, a gente usa um termo muito, que já é, acho que bem comum, que é impacto socioambiental, né, ou impacto positivo. Né, e para mim isso faz uma diferença muito grande entre o impacto socioambiental e o impacto, como é usado, qualquer impacto, né, que acaba tendo outras externalidades. A forma como eu enxergo, a humanidade chegou num ponto de exaustão, né? A gente está, basicamente, nós como espécie, a gente se organizou no planeta de uma forma que está exaurindo com tudo, né? E para mim, quando a gente fala de causa, né, e na causa do problema, e na raiz do problema, pode ser um pouquinho utópico falar com esses termos, mas é basicamente entender que nós somos uma espécie que faz parte da biosfera e da vida no planeta. Se a gente, de alguma forma, né, em diferentes ângulos, tanto pela educação, como pela saúde, como pelo saneamento, colocar o olhar socioambiental, olhar para o social, entender que é fundamental né, a gente incluir pessoas nas soluções ambientais e nunca deixar um ou outro de fora, eu acho que a gente consegue estar mais próximo de repensar o modelo em si, né? Que de uma forma ou de outra, a gente acho que pode falar de educação, tudo é fundamental, mas eu acho que uma questão que é também fundamental é qual que é o problema, qual que é a causa que está gerando tantos problemas como desigualdade, como analfabetismo, como aquecimento global, como desmatamento. No final, acaba, na minha visão, bom, nós estamos desequilibrados, a gente está vivendo de uma forma totalmente desequilibrada. E eu acho que o que a permacultura traz e outras inovações, né, e formas de pensar o meio ambiente integrados com a humanidade, traz uma proposta diferente, né, que pode ser aplicada em tudo, na educação, na saúde, em tudo. Eu acho que, então, escala, eu acho que quanto mais melhor, mas eu concordo com o Rogério nessa questão que, na verdade, cabe a cada um de nós, né, fazer um pouco, e eu acho que a gente vai conseguir, se a gente conseguir usar o nosso tempo, cada um de nós que está aqui nessa sala, e tanto para fazer alguma coisa e influenciar outras pessoas a fazerem, pode ser mesmo que comunidades, mas eu acho que eu tenho uma visão nesse sentido muito pessoal, assim, o que eu estou fazendo da minha vida, né, com o meu tempo. Na verdade, é a única coisa que eu tenho controle sobre, né, é o meu tempo. E, então, acho que a forma como eu enxergo, concordo muito com essa posição também, que pode ser local, com certeza. Muito obrigado. Rogério, abriu essa última rodada. Você tem mais alguma coisa que você quer agregar? Só dizer que eu concordo com a Alex aqui, e também com a Mônica, quando ela fala, né, que a questão do sucesso está muito ligada à perenidade. Eu acho que é isso aí, sabe? Nós temos, eu gosto muito de dar exemplo aqui, só para a gente materializar, né? Nós temos um projeto muito bacana de extração de baru. Vocês conhecem baru? Eu também não conhecia, eu sou do interior de São Paulo, eu conheci lá na fundação. Você conhece, é uma castanha assim, uma delícia para comer tomando cerveja, é bom demais, uma castanha do Cerrado. E tem uma cooperativa de arinos lá no norte de Minas, que a gente apoia já, né, numa sequência, um tempo assim, nesse trabalho de extração de baru. E na última reunião que a gente teve, discutindo projetos de extrativismo e tudo, acho que a Dani estava também, lá no Congresso de Agroecologia em Brasília, e a representante da cooperativa, naquele momento, ela falou o seguinte, ele falou, olha, o projeto social, para mim, recurso não reembolsável, não adianta mais. Ele falou, eu tenho até medo de pegar o recurso não reembolsável, né, de tanta fiscalização que tem em cima, CGU, TCU, prestação de conta, não sei o que e tal, eu já estou num nível tal que eu quero capital de giro. Eu quero pagar, eu quero pegar o recurso, eu quero pagar, porque está todo mundo trabalhando, nós estamos produzindo, nós conseguimos abrir mercado, né, o baru está ganhando força. Isso é que traz aquela satisfação para a gente, sabe? Então, sucesso é isso, porque esse empreendimento ele tem tudo agora para ser perene, né, e principalmente sem aquela ajuda, né, do recurso não reembolsável que precisou ter no começo. Então...
Guisa de a gente terminar a sessão, você usou duas palavras aí que me recordaram uma historinha. Você usou a palavra cooperativa e satisfação do doador, né? Sim. Eu tinha um projetinho na parte sul do Paraná, que é uma parte pobre, com pequenos produtores rurais, e o projeto era para fortalecer a capacidade deles poderem fazer o que eles queriam fazer. E eu estava... projeto, como todo projeto que a gente fazia, a gente sempre deixava um dinheirinho para fazer desenvolvimento do staff, para melhorar a qualidade das pessoas que estavam trabalhando. Um dia eu recebo uma carta do presidente da cooperativa, me pedindo o seguinte, se eu podia arranjar um pouco mais de dinheiro para ele, porque, pela primeira vez, um filho de um cooperado tinha entrado numa universidade, naquela comunidade. Ele tinha entrado na escola de agronomia, na faculdade de agronomia da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba. E a família não tinha nenhuma condição de manter esse garoto estudando. Ele falou, já que você está ajudando a gente, será que não dá para ajudar esse garoto? E a gente não tinha nenhum programa que encaixasse uma bolsa de estudo, não tinha no programa. Eu fui conversar com o meu presidente, que por sorte na época era um indivíduo de agronomia. Ele falou, faz o seguinte, Marcos, nós pomos um pouco mais de dinheiro nesse staff development, nesse desenvolvimento do staff, e vamos mandar esse moleque estudar, porque parece que é uma mudança drástica na vida dessa comunidade. O garoto foi lá, fez os 4 anos, se formou agrônomo e voltou para a cooperativa. Passa mais ou menos 1 ano e meio dessa história, o garoto me procura. Ele fala, olha, eu preciso avançar nos meus estudos aqui, porque minha comunidade está muito carente. E eu não tenho inglês, porque nunca tive oportunidade, eu sei que a Kellogg só dá bolsa para os Estados Unidos. Mas eu encontrei um curso no México, que eu acho que dá para me enganar com o meu português, e me falaram que o curso era bom em desenvolvimento de pequeno produtor. Liguei para um colega meu, ele tinha, voltei para o meu presidente, falou, aquele aluno, não sei o quê. Ele falou, não tem problema, vamos mandar ele lá para o México para ele estudar. Esse garoto foi, estudou, passaram os anos, eu saí da Kellogg, um dia eu estava em Brasília, e me pediram, falaram, olha, souberam que você está em Brasília, tem um rapaz aí que quer falar com você, né? Falei, tá bom, me deram o telefone, eu liguei para ele, ele veio, quem era o rapaz? Era o tal do rapaz que eu estava, sem querer, ajudando ele, ou querendo, ajudando a comunidade. Ele era o responsável pela agricultura familiar no Ministério da Agricultura aqui do Brasil. Hoje, ele é o responsável pela agricultura familiar na FAO, em Roma. O projetinho que eu fiz, se eu quisesse medir escala, impacto, o grande impacto foi esse garoto. E esse garoto é que vai fazer a diferença no mundo. É isso que a gente tem que pensar quando, no começo da apresentação, eu falei das externalidades. Porque, por melhor que seja a minha teoria de mudança, por melhor que sejam meus indicadores de avaliação, como é que eu trabalho com isso daqui, que no fundo é o que a gente está buscando, com um ser humano que é cada vez melhor e um ser humano que é cada vez mais solidário com o outro. As misérias do mundo nós não vamos mudar muito. Nós vamos ter solavanco atrás de solavanco, né? As pessoas é que vão fazer a diferença, né? E são elas as únicas que realmente impactam o mundo. Então, eu agradeço bastante vocês aqui, queria que vocês se juntassem a mim em dar uma salva de palmas para os nossos membros.